Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender o que é equação do segundo grau. Vocês já aprenderam anteriormente o que é equação do primeiro grau. Nós tínhamos uma incógnita, representada por uma letra qualquer, e nós precisávamos encontrar o valor que essa incógnita representava. E a gente isolava essa variável, passando o número para um lado, letra para o outro, e multiplicando, dividindo, subtraindo, e a gente encontrava o valor do x. Era uma equação do primeiro grau. Como eu sei que era uma equação do primeiro grau, pessoal? O que determina o grau de uma equação é o expoente da incógnita, é o expoente dessa letra. O expoente da letra aqui, ó, como não tinha nada, o expoente era 1. Então, o que é a equação do segundo grau? Quando o maior expoente da minha variável for 2. Então, olha só, quando eu olho para essa expressão, o maior expoente da letra é 2. Dessa daqui é 1. Quando não tem nada é 1. Então, isso que é uma equação do segundo grau. Olha só, outro exemplo. Essa também é uma equação do segundo grau. Porque o maior expoente da minha variável é 2. Olha só a diferença. Na equação de terceiro grau, eu tenho aqui uma variável com expoente 1, com expoente 2, mas o maior expoente dessa variável é 3. Então, já é uma equação do terceiro grau. Mas nós vamos trabalhar hoje apenas a equação do segundo grau. Vamos lá. Uma equação do segundo grau ela pode ser escrita como uma fórmula geral, que quer dizer o seguinte: ela pode ser escrita como ax² mais bx mais c. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: essas letras A, B e C são os coeficientes, ou seja, são os números que acompanham essas variáveis. O C aqui é o termo independente, tá? É o número que fica sozinho na expressão. Então vamos identificar aqui, ó. Aqui eu coloquei 4 equações do segundo grau e nós vamos apenas localizar quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C numa equação do segundo grau. Então vamos lá. O A, pessoal, eu vou colocar aqui o A, o B e o C. Então nós vamos localizar quem é o A, o B e o C nas nossas equações. Então o A, ele acompanha a variável que tem o maior expoente, que é o x². O B, ele acompanha a variável que tem apenas o expoente 1. E o C é o termo independente, ou seja, o termo independente é um número apenas. Então vamos lá. Na nossa primeira equação, quem é o A? O A é o que acompanha o x². Então o número que acompanha o x² é o 3. Então aqui o A é 3. Quem que é o B? O B é o número que acompanha apenas o x. Então é 2. Quem é o C? O C é o termo independente, é o termo que está sozinho, sem letra, sem nada. Então o C aqui é 8. Muito fácil identificar. Então vamos lá. Aqui na nossa segunda equação do segundo grau. Quem que é o A aqui? Professor, do lado do X não tem ninguém. Tem sim. Tem 1. Toda vez que não tem ninguém é porque tem 1, pessoal. Tá? Só que ele não aparece. Quem que é o B? O B, pessoal, tome muito cuidado. O sinal importa, tá bom? Por que eu não coloquei sinal aqui? Porque o sinal era positivo. Então, quando é positivo, não tem problema. Mas quando é negativo, eu preciso colocar. Então, o B aqui, ó, que acompanha o X, é o menos 5. Então, vai ficar menos 5. E quem que é o C? O C é o termo independente, o termo que está sozinho. O 6. Agora, nós temos a equação do segundo grau. Por que eu sei que é a equação do segundo grau? Porque o expoente do X aqui ó, é 2. É o maior expoente aqui nessa equação. É a equação do segundo grau. Mas ela é incompleta, não é? Está faltando o termo ali. Então vamos lá. Quem que é o A? O A é 2. Quem que é o B? Cadê o número que está acompanhando o X? Não tem, professor. Então, ele é 0, tá? Toda vez que ele não tem é porque ele é 0. E quem que é o termo independente? O termo que está sozinho? É o menos 4, tá? Então, o sinal é muito importante. Aqui, novamente, nós temos uma equação incompleta também. Então, quem que é o A? O A é o termo que acompanha o x². Então, aqui, como não tem nada, o A é 1. Quem que é o B? O B é o termo que acompanha o x com expoente 1, né? Ou a variável com expoente 1, né? Porque pode ser outra letra. O x é apenas uma representação. Então, como ele não tem ali naquela equação, então a gente coloca 0. E o termo independente é o 10. Então, é assim que a gente identifica, tá? Então, em toda equação do segundo grau, a gente vai precisar lembrar disso. Quem é o A, quem que é o B e quem que é o C. Agora, é o seguinte, pessoal. E se eu disser para vocês escrever a forma geral dessa equação? E agora eu estou dando os valores do A, os valores do B e os valores do C para você e eu quero que você escreva essa fórmula para mim. Se o A é 1, então a gente vai colocar assim 1
O a não acompanha o termo ao quadrado? Então a gente coloca 1x ao quadrado. Professor, preciso colocar um x? Não. Então eu vou deixar x ao quadrado. Quem que é o b, o termo que acompanha x? Menos 9. Então vamos escrever menos 9x. Quem que é o termo independente? É 20. Olha, é positivo, não tem sinal de menos ali, então é mais 20. E aí a gente coloca igual a zero. Pronto, escrevemos a nossa equação do segundo grau. Olha no segundo exemplo. O a agora é 2. Então vai ser 2x ao quadrado. Qual é o valor do b? 17. Ele é positivo, então vai ficar mais 17. E qual o valor do c, o termo dependente? É zero. Bom, então se é zero, eu não preciso colocar. Eu vou colocar apenas igual a zero, que é o final da minha equação do segundo grau. Pessoal, o que são raízes da equação? Raízes da equação são as soluções que essa equação admite. E uma equação de segundo grau, ela pode ter até duas soluções, ok? E não apenas uma, como na equação do primeiro grau. Vamos identificar se o 3 ele é solução dessa equação. Para saber se um número é solução de uma equação, o que eu faço? Substitui ele no lugar da variável. Troca a letra x pelo número. Então vai ficar assim, no lugar do x eu vou colocar 3. Então vai ficar 3 ao quadrado menos 5 vezes. Agora é o valor do x, então eu vou colocar 3. Mais 6. Isso tem que ser igual a zero. Então vamos lá. 3 ao quadrado é igual a 9. Menos 5 vezes 3 é igual a 15. Mais 6. E isso tem que ser igual a zero. Bom, pessoal, agora eu tenho aqui 9, esse 9 é positivo, eu tenho 9, eu vou juntar com esse 6. 9 mais 6 é igual a 15. E aí eu vou repetir esse menos 15, ó. Muito bem. Então o que eu fiz? Eu somei esse daqui com este daqui e deu 15. E esse menos 15 aqui eu apenas repeti ele, ó. Eu tenho 15, eu devo 15, então eu fico com zero. Olha só, muito bem. Então zero é igual a zero. Assim a gente confirmou que o 3 ele é a solução da nossa equação. Agora vamos ver se o 7 é a solução dessa equação aqui. Então a gente vai colocar o 7 no lugar do x. Então vai ficar assim, 7 ao quadrado menos 2 vezes o valor do x, que é 7, mais 8. E isso tem que ser igual a zero. Tá? Se der diferente de zero é porque o 7 não é uma solução, não é uma raiz dessa equação. 7 ao quadrado é igual a 49, menos 2 vezes 7, mas professor não tem que fazer 7 mais 8? De jeito nenhum. A ordem das operações eu preciso multiplicar primeiro. Então 2 vezes 7 é igual a 14, mais 8. Isso tem que ser igual a zero. Pessoal, eu tenho 49. Esse 49 é positivo. E eu tenho 8, então eu vou somar os dois. Eu vou somar tudo que eu tenho. 49 mais 8 é igual a 57. E aí, menos 14. 57 menos 14 é igual a 7 tira 4, fica 3. 5 tira 1, fica 4. 43 é igual a zero? Não, né? 43 não é igual a zero. 43 é diferente de zero. Portanto, o 7 não é solução dessa equação. Tá? 7 não é solução. Então é assim que a gente verifica se um número é solução ou não. A gente substitui ele no lugar da variável. Perfeito? Tá, mas e como eu encontro o valor dessa variável se eu não tiver a solução? Eu quero encontrar o valor dela. Aqui nós temos equações incompletas. Por que elas são incompletas? Porque está faltando termos aqui. Nós vamos identificar quem que é o A, quem que é o B e quem é o C. Olhando para essa equação, quem que é o A? O A é 5. Quem que é o B aqui? O B é o termo que acompanha x. Então ele não está aqui, o B vale 0. E quem que é o C? O C é menos 45. Então é uma equação incompleta, pessoal. Uma equação incompleta a gente pode resolver de uma maneira bem simples, fazendo o seguinte. Nós temos aqui 5x ao quadrado. Esse menos 45 a gente passa para o outro lado, como na equação do primeiro grau mesmo. E aí ele vai ficar mais 45, ok? Não preciso colocar o sinal de mais. O 5 vai passar dividindo agora, então vai ficar x ao quadrado igual a 45 dividido por 5. Então, x ao quadrado é igual a 45 dividido por 5 é igual a 9. E para achar o valor do x agora, a gente tira esse expoente daqui e transforma ele na raiz. Por quê? A operação inversa da potenciação é a radiciação.
só que eu tenho que colocar mais ou menos. Por quê? Uma raiz quadrada ela admite um número negativo também. Então, qual que é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Por que mais ou menos 3? Olha só, eu sei que 3 vezes 3 dá 9, mas menos 3 vezes menos 3 também dá 9 positivo. Então, pode ser tanto mais 3 quanto menos 3. Se lembra que eu falei com a equação do segundo grau? Ela pode ter mais de uma resposta? Então, nesse caso, ela tem duas. Tá? Então, nós vamos escrever assim, que a solução dessa equação é o menos 3 e o mais 3. Olha só, aqui nós também temos uma equação incompleta, quer ver? Vamos identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A aqui, como não tem ninguém, ele é o 1. Quem que é o B? O B está aqui, é o termo que acompanha o X apenas. O B é menos 8. E quem que é o C, o termo independente? Não tem um número sozinho, então é 0. Então essa é uma equação incompleta. Como que eu posso resolver ela? No primeiro caso, a gente não tinha o b, então foi muito fácil. A gente jogou o número para o outro lado, passou dividindo, encontrou a raiz. E agora, quando a gente tem o b e não tem o c, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos isolar o que os dois têm em comum. Então, quando eu olho para esse termo aqui, ele tem x ao quadrado. X ao quadrado não é a mesma coisa que x vezes x? Então, eu vou trocar x ao quadrado por x vezes x, menos 8x. E isso tem que ser igual a zero. Pessoal, como eu tenho x aqui e eu tenho x aqui, eu vou colocar em evidência. Eu vou deixar o x aqui para o lado de fora. Olha só, se aqui eu tinha 2x, né? Eu tirei um x para fora, aqui vai ficar um x só. Menos, se aqui eu tirei o x, quem que ficou? Ficou o 8 apenas. E isso é igual a zero. Então, eu coloquei em evidência. Se eu multiplicar novamente, ó, eu vou voltar lá no início. Pessoal, se eu tenho um número multiplicado por outro e isso tem que ser igual a zero, isso quer dizer que ou este número é zero ou este número é zero. Então, a gente pode escrever assim, ó, ou x é igual a zero ou o x menos 8 é igual a zero. E se o x menos 8 for igual a zero, x tem que ser igual a 8, porque 8 menos 8 dá zero. Então, qual é a solução dessa equação aqui? A solução dela é igual a 0 e 8. Ok? Essas são as duas soluções dessa equação. Lembrando que essas são equações incompletas. Nós tínhamos aqui uma equação incompleta que não tinha o b, e aqui nós temos uma equação que não tinha o c. Muito bem. Bom, pessoal, agora nós vamos aprender a famosa fórmula de Bhaskara, né? Ela ficou conhecida como a fórmula de Bhaskara, apesar dos pesares. Então, ela diz o seguinte, aqui para calcular qualquer equação de segundo grau, seja ela completa ou seja ela incompleta, existe apenas uma fórmula, uma receita de bolo, que é essa daqui. Menos b mais ou menos a raiz de delta, que é uma letra grega. Então, o que é o delta? Delta é uma letra grega, já já nós vamos aprender, dividido por 2 vezes o valor do a. Então, a gente vai precisar do b, a gente vai precisar do a, a gente vai precisar do delta para encontrar as soluções. O que é o delta, pessoal? O delta também é uma fórmula. É o nosso b elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. Então, nós vamos aplicar essa fórmula na nossa equação, para qualquer equação, seja ela completa ou seja ela incompleta. Inclusive, as anteriores que nós acabamos de resolver, a gente pode resolver desse jeito aqui também. Então, como que vai ficar? Primeira coisa, eu vi aqui minha equação do segundo grau. Localizei o expoente 2, que é o maior, eu sei que ela é uma equação do segundo grau. O que eu vou fazer? Vou localizar quem é o A, quem é o B e quem é o C na minha equação. Bom, o A é o 1, porque não tem nada do lado x ao quadrado. O B é menos 7 e o C é 12. Aqui nós temos uma equação completinha. Agora a gente vai aplicar naquela fórmula que está acima, que é o delta. Então, a primeira coisa, a gente vai achar o delta. Então, vou colocar até um triângulo assim e a gente vai achar ele. O delta é b ao quadrado. b ao quadrado menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. Então, o delta, esse é o desenho de um triângulo mesmo, pessoal. Quem que é b ao quadrado? Bom, o b vale menos 7. Então, vai ficar assim, ó, menos 7 ao quadrado menos 4 vezes, qual é o valor do a? O a vale 1, vezes o valor do c. Qual é o valor do c? 12. Então, vamos descobrir quem que é o delta. Menos 7 ao quadrado, pessoal, 7 vezes 7 é 49. Todo número negativo ao quadrado fica positivo, então aqui ficou 49 positivo. Quanto que é 4 vezes 1? 4. E 4 vezes 12? 48. Então vai ficar menos 48.
Então, o delta é igual a 49 tira 48, é igual a 1. Pronto, então a primeira coisa que você deve fazer, calcular o valor do delta através dessa fórmula. Agora, nós vamos substituir o delta nesta fórmula aqui, na fórmula de Bhaskara, tá? Então, é o seguinte, x é igual a menos b. Então, ó, menos b. Qual que é o valor do b? O valor do b é menos 7. Se na fórmula já tem o menos, vai ficar assim, menos, que é o da fórmula. No lugar do b, eu vou colocar o menos 7. Então, ficou dois menos assim mesmo. Menos, que é da fórmula, e o menos 7, que é o valor do b. Menos, menos 7, mais ou menos da fórmula, a raiz de quem? A raiz do delta. O delta não é 1? Então, vou colocar aqui, a raiz de 1. Dividido por duas vezes quem? O valor do a. O valor do a é 1. Muito bem. X é igual. Pessoal, toda vez que eu tenho dois sinais aqui um do lado do outro, e esses sinais são iguais, então fica positivo. Então, fica mais 7. Mais ou menos. Qual é a raiz de 1? A raiz quadrada de 1 é o próprio 1. E isso dividido por 2 vezes 1 é igual a 2. Pessoal, agora que vem, podemos ter duas respostas aqui. Nós vamos escrever a nossa resposta número 1 e a nossa resposta número 2. Primeiro, nós vamos escrever, aqui nós temos mais ou menos, então eu vou escrever só mais aqui na primeira resposta. Então vai ficar assim, mais 7 mais 1, dividido por 2. Eu tenho 7, eu tenho 1, eu fico com 8 dividido por 2, eu tenho 4. Achei a primeira resposta. Agora eu vou escrever a segunda resposta, só que agora eu vou colocar o sinal de menos. Então vai ficar mais 7 menos 1. E o 2? Eu tenho 7, eu tiro 1, eu fico com 6. Dividido por 2, eu tenho 3. Então pronto, pessoal. Encontrei as duas respostas para a minha equação, tá? A resposta para a nossa equação aqui do segundo grau é 4 e 3. Tá? Então, a solução é o 4 ou 3, tá bom? Vamos a mais um exemplo. Então, a primeira coisa que você faz é uma equação do segundo grau? É. Ok, eu posso aplicar a fórmula de Bhaskara. Vamos localizar quem é o A, o B e o C, então. O A aqui é 1. Poderia ser outro número, mas nesse caso ele é 1. O B é 6 positivo, então não preciso colocar o sinal dele. E o C é o termo independente, o termo que está sozinho, é 5. Agora vamos encontrar o delta. O delta é igual a b ao quadrado, vou repetir a fórmula, menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Então, qual é o valor do B? 6. Então vai ficar 6 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é 1, vezes o valor do C, que é 5. Então vai ficar delta é igual. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Isso dá 36. Menos 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 5 é 20. Então o valor do delta é 36. Tira 20, fica igual a 16. Muito bem. Agora que nós encontramos o valor do delta, a gente consegue aplicar nessa fórmula. Então vamos lá. Nós vamos escrever assim. X é igual a menos b, então esse menos é da fórmula. Qual que é o valor do b? O valor do b agora é 6 positivo. Então eu vou colocar apenas o 6 menos b, mais ou menos, que é a fórmula, a raiz do delta. Quem que é o delta? A gente encontrou aqui, ó, é 16. Então a gente coloca 16 aqui, e a fórmula tem na parte de baixo, no denominador, 2 vezes o valor do a. Então vai ficar assim, 2 vezes, quem que é o a? O a é 1. Menos 6, mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 16? É 4. 4 vezes 4 dá 16. Isso dividido por 2 vezes 1 é igual a 2. Agora que saem as nossas duas respostas. Nós vamos ter a resposta 1 e nós vamos ter a resposta 2. Então, na primeira resposta, nós vamos ter, primeiro, uma resposta só com sinal positivo e depois, na segunda, uma resposta só com sinal negativo. Então, vai ficar assim, menos 6 mais 4, dividido por 2. Então, eu devo 6 e eu tenho 4. Então, menos 6 mais 4, ó, fica menos 2 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Então, encontramos a nossa primeira resposta, menos 1. E a segunda? A segunda, agora eu vou trabalhar com o sinal de menos. Então, vai ficar assim, menos 6 menos 4 dividido por 2. Pessoal, eu devo 6, eu devo 4, eu devo 10. Dividido por 2, menos 10 dividido por 2 é igual a menos 5. Então, pronto, encontrei as duas soluções da minha equação. Então, a gente pode escrever assim, que a solução da equação é igual a menos 1 e menos 5. As duas soluções estão corretas.
Se você substituir esses valores dentro dessa equação, um de cada vez, é claro, você vai ver que vai dar zero, porque elas são soluções satisfatórias dessa equação. Pessoal, então é isso. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula.